Hoje a gente vai falar sobre ligações químicas. Esse é um conteúdo muito fácil. Você só precisa ter entendido lá a questão da tabela periódica e da distribuição eletrônica. Mas se você não entendeu ainda, dá tempo, tá? Mas vamos entender o que são essas ligações químicas. As ligações químicas são o quê? São combinações entre os átomos, tá? Então eu tenho, sei lá, um átomo de hidrogênio ligando a um átomo de oxigênio, por exemplo, né, tenho dois átomos de hidrogênio ligando ao de um oxigênio, formando a nossa molécula de água, tá? Isso é uma combinação entre átomos. Mas por que eles se combinam? Para ir atrás da estabilidade, tá? Eu vou falar agora, aliás, eu não vou falar agora o que é estabilidade, mas eu vou explicar na próxima, daqui a pouquinho, na verdade. Outra coisa que você tem que ter em mente, como que essas ligações são feitas? Elas são feitas analisando por meio, através dos elétrons da última camada. Lembra que eu falei que você tinha que saber o que era distribuição eletrônica e de que maneira que ela é feita? Então, os elétrons da última camada é que a gente vai analisar para poder estar vendo como é que vai acontecer essa ligação. Inclusive, que tipo de ligação também que vai acontecer, beleza? Lembra que eu falei que as ligações químicas acontecem porque os átomos procuram uma estabilidade? Beleza. O que é essa estabilidade? Quando que o átomo se estabiliza? Existe uma regra chamada regra do octeto. Então, vou colocar aqui, ó, regra do octeto. O que essa regra do octeto fala? Ela fala o seguinte, que a gente tem que ter, para poder estabilizar o átomo, 8 elétrons na última camada, lá na camada de valência, né, que é como é chamada essa última camada. Tá, mas de onde eles tiraram isso? De onde surgiu essa regra do octeto? Bom, os cientistas perceberam que os gases nobres, eles não costumam fazer ligações. E aí eles foram analisar e ver por que eles não fazem essas ligações. E eles foram percebendo que todos os gases nobres... Então, se você pegar aquela coluninha lá, a família 18, que são a família dos gases nobres, que é a família dos gases nobres, você vai perceber que quando você faz a distribuição eletrônica, todos eles vão ter na última camada 8 elétrons. Peguei aqui como exemplo o argônio, que é um gás nobre. Ele tem um número atômico igual a 18, então ele tem os elétrons, né, como ele não é um íon, ele tem um número de elétrons então igual a 18, e eu distribuí, então ficou K2L8M8. Então, ó, mostrando pra gente que na última camada desse gás nobre, que é o argônio, ele tem 8 elétrons, ok? Só tem uma exceçãozinha aí. Se o elemento, né, se o átomo, ele tem uma camada, então ele é formado, quando você faz a distribuição eletrônica, você percebe que ele só tem uma única camada, que no caso é a camada K, ele se estabiliza com 2 elétrons e não com 8. Até mesmo porque a camada K só cabe 2, né? Quem são esses caras que se estabilizam com 2 elétrons? Um é o hidrogênio, que ele já tem um elétron e para ele se estabilizar ele precisa só de mais um. E o hélio, que é um gás nobre, então ele já é estável, ele tem estabilidade com 2 elétrons. Beleza? Então, olha, eu tenho alguns tipos de ligações químicas, tá? Na verdade, a gente tem 3 ligações químicas. Que ligações químicas são essas? A primeira que a gente vai falar é a ligação iônica, mas a gente também tem a ligação covalente e a ligação metálica, tá? Então, vamos focar aqui nessa aqui primeiro, tá? Ligação iônica. Já joguei aqui para vocês um macete que sempre dá certo, tá? A ligação iônica, ela sempre acontece entre um metal e um ametal. Então, se eu quiser identificar, tem uma atividadezinha que está perguntando, identifique quais desses compostos aqui são formados por ligação iônica. Eu vou precisar fazer tudo isso aqui que a gente vai aprender ainda? Não, é só você olhar. Qual a opção que eu tenho sempre? Um metal ligado a um ametal. Todos eles vão ser através de ligação iônica. Todos eles vão ter ligação através da ligação iônica, tá? Tá, mas o que é essa ligação iônica? Bom, a ligação iônica, o nome já diz, é uma ligação que ocorre entre íons. Professor, eu não lembro mais o que é íon. Vamos lembrar aqui então. Então, eu tenho 2 tipos de íons, o cátion e o ânion. O cátion é aquele átomo que perdeu o elétron, tá? Então, se ele
perde coisa negativa, ele fica positivo. O ânion é aquele átomo que ganhou elétron. Então, se ele ganha coisa negativa, ele fica mais negativo. Como que eu represento isso? Bom, aqui eu tenho um cátion e aqui eu tenho um ânion. O cátion aqui, ele é representado de que forma? Lembra, ó, ele ficou positivo porque ele perdeu elétron. No caso aqui, ele perdeu quantos? 2. Então, se eu tenho um 2 mais, eu sei que ele é um cátion, eu sei que ele perdeu 2 elétrons. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho um ânion, tá? Lembra que o ânion, ele fica negativo? Então, esse negativo aqui tá me indicando que ele ganhou elétron. Então, eu sei que ele ganhou um elétron. Tudo bem? Beleza. Então, vamos ver agora como que acontece essa ligação entre íons, né? Essa ligação iônica. Agora que a gente já entendeu o que é um cátion, o que é um ânion, a gente tem que pensar o seguinte. Essa ligação iônica, ela só acontece porque os opostos se atraem, tá? Tá, mas em que história é essa de opostos se atraem dentro da ligação iônica? Bom, eu tenho o cátion e um ânion. Então, para eu ter essa ligação, eu preciso de ter um átomo que doa elétrons e eu tenho que ter um átomo que recebe esses elétrons, tá? E aonde que entra essa história de cátion e ânions aí? Vou falar para vocês. Agora a gente vai ver quem é o cátion e quem é o ânion e por que eles fazem essa ligação, tá? Então, ó, eu peguei aqui, lembra que a ligação iônica é feita por um metal e um ametal. Então, eu peguei aqui um metal, que no caso é o potássio, e aqui eu peguei um ametal, que é o cloro, tá? Então, olha só, eu fiz a distribuição eletrônica do potássio, que tem o número atômico igual a 19, então ficou K2, L8, M8, N1. Lembrando que é aquela distribuição eletrônica, né? Por que a gente passou esse 1 para cá, sendo que aqui a camada M, professora, cabe mais que 8? Lembra que a última camada ela não pode ter mais que 8 elétrons, então por isso que a gente passa para a próxima camada, tá? Olha isso. Lembra que eu falei que a ligação a gente analisa sempre os elétrons da última camada, da camada de valência? Olha essa camada aqui, ele tem um elétron. Aí você tem que lembrar da regra do octeto. A regra do octeto diz o seguinte: para o átomo se estabilizar, ele precisa de ter 8 elétrons na última camada. Aí eu te pergunto, o que é mais fácil? Esse potássio aqui, esse átomo de potássio, perder esse um elétron, e aí ele fica com 8, ó, tá vendo? Ou é mais fácil ele ganhar 7 elétrons ainda? Com certeza, ele perder esse um elétron, é muito mais fácil, né? Então, ele é aquele cara que vai perder um elétron. Se ele perde um elétron, ó, perdeu coisa negativa, então ele vai ficar positivo. Então, ele vai ser o nosso cátion. Então, o cátion na ligação iônica é aquele que tem tendência em perder elétron, tá? E vamos olhar aqui o nosso cloro. Fiz a distribuição eletrônica do cloro. O cloro, ele tem 17 de número atômico, então ficou K2, L8, M7, a nossa distribuição. Aí, olha só, a gente analisa a última camada, a camada de valência, né? Pela regra do octeto, para ele estabilizar, ele precisa de ter 8 elétrons. Ele tem 7. Você acha que é mais fácil ele perder esse 7 tudo e ficar, né, com 8? Ou é mais fácil ele ganhar um elétron só? É muito mais fácil ele ganhar esse um elétron. Então, ele vai ganhar esse elétron aqui. Se ele ganha elétron, ele fica negativo, então ele vai ser o nosso ânion. Tá? Como que eu represento isso? Daquele jeitinho que a gente já sabe, ó. Então, eu tenho o potássio aqui. Se ele vai perder um elétron e ele vai ficar positivo, então ele vai ser representado por um mais. E esse cloro aqui, que vai ganhar um elétron, precisa ganhar um elétron, né? E ele vai ficar mais negativo, eu vou representar ele com um menos aqui, tá? Então, é assim que eu represento esses átomos aí dentro da ligação iônica, beleza? Então, ó, para ficar bem fácil para vocês, eu vou dar uma mão com açúcar aqui, tá? Presta atenção na dica, hein? As famílias 1, 2 e 13, que são os metais, eles tendem a perder elétrons. Então, eles, né, vão ser os nossos cátions. Ops,
Botei até o acento errado. Vão ser os nossos cátions, tá? E as famílias 15, 16 e 17, que são os ametais, tendem a receber os elétrons. Então, eles vão ser os nossos ânions, ok? Então, ó, vamos ver então como é que faz essa ligação iônica, né? Depois que a gente já entendeu quem é cátion, quem é ânion, que eles vão se atrair, que quem vai perder, quem vai ganhar. Vamos ver isso na prática, então? Eu peguei aqui o exemplo do sódio e do cloro e a gente vai fazer a ligação iônica entre eles. Então, ó, para a gente poder fazer essa ligação, a gente precisa fazer a distribuição e foi o que eu fiz aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é a última camada, né? Então, ó, a última camada, um elétron é mais fácil ele perder ou ganhar? Perder para poder ficar estável, né? Regra do octeto, não esquece. Então, ó, vai perder um elétron. Nem vou escrever tudo, não. Aqui no cloro, K2L8M7, para ele se estabilizar, é mais fácil ele ganhar um elétron. Até aqui tudo bem? A gente já fez isso, né? Mas como é que a gente faz agora, senhor? Lembra, ó, a minha representação aqui vai ficar o seguinte. Se ele tá perdendo coisa negativa, ele vai ficar positivo. Tá perdendo quanto? 1. O cloro, se ele tá ganhando coisa negativa, ele fica negativo e no caso ele precisa ganhar 1. Tá, mas o que eu faço com isso, professora? Olha que regrinha fácil, hein? Então eu tenho, ó, Na mais 1 e Cl menos 1, né? 1 menos, tanto faz. Como é que eu faço? Eu vou baixar esses númerozinhos aqui de forma cruzada. Então vai ficar Na1, Cl1. Só que, saca comigo? A gente não precisa colocar esse 1 aqui. Quando é 1, a gente já sabe que ele está ali. Então, o meu composto iônico formado aqui, NaCl. Olha, existe uma ligação agora entre o sódio e o cloro, formando o que a gente chama de cloreto de sódio, que é aquele nosso sal de cozinha, tá? O nosso sal de cozinha tá aqui, ó, cloreto de sódio. E quando é uma ligação iônica, como eu já falei aqui até inclusive, eu chamo isso de composto, nem sei se eu vou conseguir escrever aqui, composto iônico. Beleza? Então, ó, eu pego, faço esse símbolozinho aqui em cima do cátion e do ânion e depois desço cruzado. Mas, professora, olha só, esse umzinho aí em cima tá muito estranho. Eu preciso de um outro exemplo para eu entender como é que eu vou fazer descer isso aqui. Vou te dar outro exemplo, tá? Então, eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês, tá? Já fiz a distribuição eletrônica, lembrando que ligação iônica é sempre com um metal e um ametal, do mesmo jeito do exemplo anterior. Então, ó, fiz a distribuição eletrônica do cálcio e do flúor, tá? Cálcio, número atômico 20, e do flúor, ó, botei 2 9, tô ficando doida já, hein? Número atômico é igual a 9, ok? Fiz a minha distribuição eletrônica, olho na última camada. Minha última camada aqui é a camada N, tá? E aí, é mais fácil perder ou ganhar para poder ficar com 8 elétrons? É muito mais fácil ela perder 2 do que ter que ganhar 6, né? Então, ó, vai perder 2 elétrons, ok? Analisando aqui, a gente já viu isso até no exemplo anterior, né? É mais fácil ele ganhar um elétron. Então, ó, vai ganhar um elétron. Agora, vamos fazer aquele esqueminha do cátion e do ânion, né? Então, ó, o cálcio aqui, ele vai ficar, se ele tá perdendo coisa negativa, ele vai ficar positivo, e no caso ele precisa perder 2, então vai ficar mais 2. O flúor aqui, ó, vai ficar... Peraí que eu vou pegar o espaço aqui, ó, para poder fazer o exemplo para vocês. Vou botar aqui, ó. O flúor, ele vai ganhar coisa negativa, então ele vai ficar negativo. Quantas vezes? Uma vez, que ele precisa, né, de um elétron. Como é que eu faço isso, ó? Pego aqui, ó, vou fazer a ligação. Escrevi igual eu escrevi ali. Mais 2, e o flúor é menos 1. Agora sim, vou descer cruzado, hein, ó. Então, o 2 vai lá para baixo e o 1 vai vir para cá. Vai ficar o cálcio 1 e o flúor 2. Preciso escrever esse 1 aqui? Não. Então, olha que ligação massa, ó. Eu sei que para cada um cálcio, eu preciso de 2
flúor. Tudo bem? Então, esse aqui é o meu composto iônico, porque ele veio de uma ligação iônica, beleza? Agora a gente vai falar sobre a ligação covalente, tá? A gente falou da ligação iônica e agora a gente vai vir falar dessa. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é a mesma coisa que eu falei lá na ligação iônica. Tem uma regrinha, tá? Enquanto lá na ligação iônica você tinha ligação de metal com a metal, aqui na ligação covalente, se você quiser identificar de cara, batendo o olho, você vai identificar da seguinte forma. Ou a ligação covalente acontece entre um hidrogênio e um ametal, ou a ligação acontece entre ametais, tá? Então, se você não quiser fazer tudo isso aqui que a gente vai aprender, você só precisa identificar quem faz ligação covalente ou iônica, por exemplo, você aplica essas regrinhas, tá? Tá, mas qual que é a diferença da ligação covalente para a ligação iônica? Lá na ligação iônica, um doava e o outro recebia elétrons. Aqui não. Aqui, por eles serem ametais, todos os átomos tendem a receber elétrons, eles precisam de elétrons. Então, como é que eles fazem se todo mundo precisa receber e ninguém pode doar? Eles compartilham. Então, a palavra aqui, chave dentro da ligação covalente é compartilhamento, tá? Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui para a gente ver como é que essa ligação covalente acontece, tá? Então, a gente vai fazer uma ligação aqui entre dois átomos de cloro. E para a gente poder fazer essa ligação, olha que legal. Obviamente, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons a gente tem na última camada, tá? O que a gente vai fazer com esses elétrons da última camada? A gente vai pegar o átomo, o símbolo, a letra símbolo dele, então vai colocar, ó, Cl, e esses átomos da última camada, a gente vai distribuir na forma de bolinhas, ó, são 7, então eu distribuí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existe outra representação, além dessa forma de bolinha, às vezes você encontra como se fosse um xizinho assim, tá? Então poderia ser assim também, ó, ao invés de ser bolinha, ser xizinhos assim, ó. Tudo bem? Então, você pode encontrar dessas duas formas. Então, aqui eu tenho dois átomos de cloro isolados, eles estão lá com os elétrons dele da última camada. E aí, na ligação covalente, lembra? Eles fazem compartilhamento, porque todos eles precisam. Ele precisa de quantos elétrons aqui? 1. Então, olha só, quando eles compartilham, esse elétron dele aqui vai fazer parte agora desse átomo, e esse elétron aqui agora também vai fazer parte desse átomo. Então, quando eu conto, ó, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Ele estabilizou? Estabilizou. Agora vamos contar isso aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os dois estão estabilizados. Então, eu formei a molécula de Cl2, ok? Na ligação covalente, você tem formas diferentes de representar essa molécula que foi formada, tá? Lembrando que eu só posso chamar de molécula quando eu tenho uma ligação covalente. Porque quando a ligação iônica, eu chamo de composto iônico, tá? Então, quais são as formas de representar diferentes que você pode encontrar por aí, tá? Então, eu tenho a fórmula molecular, que a gente já viu anteriormente, né? Então, eu tenho o símbolo do elemento mais o número de átomos que estão formando essa molécula aqui. A fórmula eletrônica, que a gente também já viu antes, né? Só que a gente não sabia que era esse nome, fórmula eletrônica. Olha, ela mostra os elétrons, tá? Então, ó, eu consigo ver os elétrons que estão na última camada e ainda o compartilhamento que está acontecendo. Na fórmula estrutural, eu só represento esse compartilhamento aqui, tá vendo? Através de um traço. Então, se é um compartilhamento, é um traço. Se eu tiver 3 compartilhamentos, por exemplo, 3 traços e assim vai. O número de traços aqui na fórmula estrutural vão ser o número de compartilhamentos que está sendo feito de ligações covalentes dentro daquela molécula, ok? Então, olha só, eu trouxe mais 3 exemplozinhos aqui para a gente poder entender melhor essa ligação covalente e ainda entender uma outra coisinha que pode cair muito em exercício, tá? Então, primeiro aqui eu peguei o hidrogênio ligando com ele mesmo, tá? Lembrando que o hidrogênio junto com o hélio, eles são os dois elementos, os dois átomos, né, que precisam apenas de 2 elétrons na última camada para poder se estabilizar, porque eles só têm uma camada, né? Então, eu fiz a distribuiçãozinha aqui, ó. O hidrogênio, ele tem 1 de número atômico, então fica K1. Então, ele precisa de 2. Então, ó, ele tá
compartilhando com o outro. Então, se você contar, esse aqui tem 2, esse aqui tem 2 também. E eu posso representar através de um tracinho. Quando eu represento assim através de um tracinho, porque só tem um compartilhamento, eu falo que isso aqui é uma ligação covalente simples, tá? Porque só tem um compartilhamento. Agora vamos pro exemplo aqui do oxigênio, ó. Fiz aqui também a distribuiçãozinha dele aqui separadinho. Na última camada ele tem 6, então eu distribuí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cada um. Para ele estabilizar, ele precisa de 2, né? Então por isso que ele faz 2 compartilhamentos, que se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 e se você contar do outro jeito vai ser a mesma coisa. Então ele faz, ó, 2 compartilhamentos. Então eu posso representar com 2 traços. Então ele fez uma ligação covalente dupla. O nitrogênio também fiz a distribuiçãozinha aqui. Então na última camada ele tem 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para estabilizar ele precisa de mais 3. Então por isso que ele faz 3 ligações covalentes. E aí eu posso representar com 3 traços e eu digo que ele tem uma ligação covalente tripla, tá? Então, para a gente poder finalizar, a gente tem a ligação metálica, que é a mais simples de todas, mas também é menos cobrada. O que você tem que saber? Mesma diquinha, acontece só entre metais, tá? Então, ó, eles podem ser metais do mesmo átomo, então, tipo, pode ser só uma ligação metálica feita entre ferro, por exemplo. Ou não, pode ser uma ligação feita entre ferro e cobre, por exemplo, mas são metais e então eu chamo de ligação metálica. Enquanto lá na ligação iônica um doava, o outro recebia elétrons, na ligação covalente eles faziam um compartilhamento de elétrons, aqui os elétrons ficam livres através de uma estrutura cristalina definida. Então olha só, imagina que cada pontinho desse positivo aqui é o núcleo de um desses átomos. E esses elétrons que é dele ficam livres por aí. Os elétrons que é desse átomo ficam livres. Eles chegam a dizer que formam uma nuvem eletrônica, uma nuvem de elétrons, tá? E isso aqui, esses elétrons livres dessa forma, eles explicam muitas características dos metais, inclusive. Por que eles são bons condutores elétricos, por que eles são bons condutores de calor. Porque esses elétrons livres aqui, eles facilitam essa passagem de corrente, essa passagem de calor, tá? Então, a ligação metálica é isso. É uma ligação entre metais, que pode ser do mesmo átomo ou não. E os elétrons, eles ficam livres aqui dentro dessa estrutura. Tudo bem? Pessoal, é isso. Qualquer coisa é só me procurar pra gente tirar dúvida.